Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre o perdão. A quem beneficia o perdão? Será que eu tenho que perdoar? Sou obrigada a perdoar? Será que perdoar é eu esquecer o que fizeram comigo? Vamos conversar mais uma vez sobre esse tema, sempre com novas abordagens, novos exemplos, com a Patrícia Mello, que é palestrante aqui na Comunhão Espírita, além da Thelma Alves hoje com a gente. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Thelma? Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então vamos conversar esse bate-papo, né? Porque Jesus disse que temos que perdoar 70 vezes 7, ou seja, perdão é uma coisa obrigatória na nossa vida, né? Se a gente é cristão. Mas, Patrícia, vamos começar perguntando para você. É obrigatório perdoar? Se alguém comete um crime contra mim, eu tenho que perdoar? Como é que funciona isso? Esse tema do perdão é um tema que, como você bem colocou, ele nos ronda e nos sonda sempre. Porque eu não tenho como sair dessa vida sem ter me melhorado se eu não tiver perdoado. É impressionante como o perdão é uma das questões mais sutis, mas também mais basilares no nosso autoconhecimento e no nosso caminho de evolução. Então é por isso que Jesus nos recomendou: reconcilia-te com teu irmão enquanto estás na caminhada, porque senão a gente trabalha as outras questões e a gente não consegue evoluir. Mas você me perguntou se é obrigatório a gente perdoar, né? E na doutrina espírita a gente não diz que nada é obrigatório, né? Então, segundo Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, a gente precisa discernir aquilo que é importante para o nosso próprio crescimento. E como a gente acabou de comentar, se a gente não perdoa, significa que a gente ainda tem uma pontinha, um nó, né, com o nosso irmão, significa que a gente ainda em algum momento vai ter que desatar esse nó. Então, não é obrigatório, mas ao mesmo tempo é imprescindível para o nosso caminho de evolução. E é sempre com relação a nós mesmos, sempre com relação ao nosso crescimento pessoal, ao nosso crescimento espiritual. Não há como aprender a amar sem perdoar. É interessante porque a gente vive, né, num mundo de provas e expiações, é uma escola, né, hospital, hospício, ou seja, todas as nossas relações são conflituosas. Isso. Às vezes a gente tem, né, Thelma, uma pessoa conosco que é muito parceira, a gente tem amizade, que o conflito ali é muito esporádico, logo existe um perdão, a gente tem um sentimento agradável. Mas, em geral, são relações muito difíceis, né, em que o perdão tem que existir, né? Conviver, né, é difícil, né? Até conviver conosco, né? Conviver comigo. Como é que eu sou? Como é que eu estou? Isso aí é uma incógnita, a gente vai se descobrindo com o tempo. E me veio o Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda as bem-aventuranças, né? Que é o capítulo 10, que sejais misericordiosos, né? Que trata só do perdão. Então, esse capítulo ele trabalha essa questão do perdão ao próximo para a gente poder se perdoar, né? Então, o que acontece, nós vamos abordar mais para frente vários tipos de perdão, né? Que tipo de perdão, quais os tipos dos perdões que eu perdoo, mas vai depender do que a pessoa vai fazer ou não. Então, assim, é um processo que a gente vai amadurecendo com o tempo, né? O que você fala, Patrícia? Verdade. Estar aqui no planeta já é um ato de misericórdia divina conosco muito grande, né? Nós estamos aqui, como você bem colocou, num planeta escola, né? Um planeta hospital, um planeta prisão, mas um planeta escola. Então, são essas relações, na convivência com o próximo que a gente vai se melhorando. Se a gente viesse para cá e não tivesse que conviver com o outro, a gente não teria os desafios
nem sequer de observar o que o outro gera em mim, que sentimento que o outro provoca em mim. Porque às vezes a gente acha que não precisa perdoar, a gente acha que já perdoou, mas quando a gente se auto-observa, essas questões elas vão emergindo e a gente vai percebendo que viver aqui no planeta é uma grande oportunidade de se relacionar com o próximo e aos poucos ir tocando o dedo nessas feridas que muitas vezes a gente não quer tocar. Exato. E a gente costuma dizer, né, tem aquele um ditado que diz que o perdão liberta. Só que a gente é tão, às vezes, superficial na vida que a gente não observa aonde a gente não está perdoando, né, Patrícia? Verdade. A gente vai vivendo relações no trabalho, na família, esposo, esposa, filhos, e a gente não observa que essa pessoa me magoou aqui. Eu não gostei do que ela falou para mim. E a gente guarda aquilo. Quando eu tiver uma oportunidade, sem nem eu perceber, eu vou dar um troco para ela. E a gente às vezes diz, não, eu perdoo todo mundo. Eu não guardo mágoas. Será que a gente não guarda mesmo? O que você acha? Olha, eu acho muito difícil que alguém tenha reencarnado aqui no planeta Terra. Sem mágoas, né? Sem mágoas e sem questões a serem resolvidas. Porque a gente vem justamente com o propósito de, no núcleo familiar, nas relações do trabalho, que a gente às vezes convive ali 8 horas diariamente com as pessoas. Por anos, muitas vezes. Por anos. No ciclo de amigos, a gente vem com as questões. E às vezes é difícil que a pessoa perceba que ela está magoada, porque a gente pensa no perdão às grandes ofensas. Então, é mais fácil identificar quando alguém te fez um mal que é gigantesco. Mas perdoar, né, Jesus não falou de, olha, perdoe só aqueles que te fizeram um grande mal e os outros não. Então, é muito sutil. Se me afetou, se me incomodou, se doeu, eu já preciso trabalhar o perdão em mim. Seja de uma coisinha que, uma palavra, às vezes, um olhar, às vezes, dependendo, né, de como seu estado de espírito, aquilo vai mexer contigo. Então, eu me recordo de uma vez que eu entrei numa aula aqui na Comunhão Espírita, logo que eu comecei meus estudos, no estudo sistematizado, em que o professor falava assim, que a gente que Deus não perdoa e que a gente não precisaria perdoar. E eu fiquei muito chocada com aquela frase, depois ele foi esclarecer que realmente a gente só precisa perdoar se a gente tiver se ofendido. Sim. E que Deus não precisa perdoar porque ele não se ofende. Os grandes espíritos, os espíritos evoluídos que nos veem como irmãos menores, eles não se ofendem com nada. Seja qual for a circunstância, o deslize que cometamos, eles sabem que isso faz parte ainda da nossa caminhada evolutiva. Então, a gente não precisa pedir perdão a Deus, é isso que você quer dizer, exatamente. Não é? A gente fala, meu Deus, me perdoa, como se ele tivesse ficado magoado e ofendido, Sim. Porque a gente vê um Deus à nossa semelhança, e é o contrário. Nós é que somos uma parcela do que ainda poderemos e chegaremos a ser de um espírito da grandeza, né, dos espíritos puros, que não se ofendem, que não se magoam e que não precisam perdoar. Então, quando a gente fala, Deus me perdoa, vocês acham que, de repente, é uma forma da gente escapar da realidade do dia a dia do perdão que a gente tem que dar? O que vocês acham? Com certeza, Deus né? me perdoa, é assim, né? Eu jogo para Deus. Mas, com certeza, inclusive, tem muitas, assim, até dentro da doutrina, a pessoa faz determinadas coisas, eu vou tomar um passe, né? Eu vou assistir uma palestra, porque Deus vai me perdoar determinada situação. Como se fosse pagar uma penitência. Como fosse pagar uma penitência, ou então eu vou fazer isso. Ou então tem pessoas que são, vamos dizer, na evangélica ou católica, né? Vai na determinada igreja e acha que indo lá, fazendo o que vai fazer o ritual, vai ser perdoado. Aí a pessoa até sai bem, de certa forma, psicologicamente, né? Exato. Aqui na comunhão tem os papapasses aí que a gente costuma chamar, né? Porque a pessoa pronta, tá que vai tomar um passe, e isso vai passar. Então tá na pessoa.
enquanto ela não aprender que Deus não perdoa, que nós é que somos, estamos interligados entre nós e que precisamos ver o nosso papel aqui, aí sim, eu acho que não é Deus que perdoa, é o próprio sistema, né, que convivemos, que vai atuar em nós. E a gente, e a gente se exime, né, Patrícia, de agir. Terceiriza, né, Patrícia? Terceiriza para Deus, né? É mais fácil, né, nós acreditarmos que fazemos o mal a alguém e eu vou fazer alguma coisa, uma ação para cobrir ou para me livrar daquilo. Só que como as leis divinas estão grafadas na nossa própria consciência, não é ninguém que nos perdoa ou Deus que nos perdoa, somos nós mesmos que um dia teremos a necessidade, enquanto houver, né, a consciência de que eu pratiquei o mal contra o meu irmão, ou que o meu irmão se sentiu ofendido com algo que eu lhe fiz, haverá sempre a necessidade desse resgate, de ir em busca desse perdão, não pelo outro, mas por nós mesmos. Então, não adianta a gente achar que um passe vai me libertar do mal que eu fiz ao outro, ou qualquer que seja a religião ou ritual que eu siga, que é externo, nunca é externo, está dentro, está na lei divina que está grafada na minha consciência. Então, a minha consciência sempre vai me mostrar, ou quando eu expandir melhor a minha consciência, eu terei essa noção de que ali ficou algo mal resolvido com meu irmão. Né? E nesse capítulo que você citou, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala do sacrifício mais agradável a Deus. E ele fala que não adianta você ir lá depositar uma oferta, né? Ele está dando um exemplo, você depositar uma oferta se o seu coração ainda está cheio de mágoa ou se você ainda não perdoou. Que primeiro, né, a recomendação de Jesus é que você primeiro vá ao seu irmão, se consiga, né, se entender com ele para que depois você faça o seu sacrifício. Em outras palavras, Jesus também nos disse que aqueles que dirão Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus. Então, essas artimanhas que a gente usa para nossa própria mente ficar tranquila de que, não, eu já fiz a minha parte aqui, eu já fui ali, eu já fui à igreja, eu já fui ao templo religioso, eu já fui ao centro espírita e eu já estou livre disso. Quando a gente vai escarafunchar lá dentro do nosso ser, é que a gente percebe que de nada adianta se realmente eu não me reconciliar com o outro verdadeiramente. E eu já ouvi de pessoas, por exemplo, acho que muita gente vai se enxergar, né? Mas quer dizer que então eu vou perdoar aquela pessoa e ela vai ficar livre, né? Ela aprontou comigo, me causou um grande mal, e ela vai ficar livre porque eu perdoei? Mas não é bem assim, né? Então, não. Explica para nós, Patrícia. É uma visão ainda tão egocêntrica nossa de achar que nós estamos dando perdão a alguém. Isso é quase uma visão do nosso orgulho, né? Do nosso... Ou que eu não dou perdão. Ou também. do que eu digo, né? Nesse capítulo também eles fazem uma distinção entre duas formas de perdoar. Uma que é uma forma sincera, verdadeira, que é essa que você busca dentro de você a necessidade de se reconciliar com teu irmão, ainda que ele não esteja preparado, porque às vezes você está preparado para perdoar, o outro não está preparado para se entender, mas faça a sua parte, né? E a outra que é um perdão que eu digo, que eu ostento, que eu falo e que eu mostro para o outro, mas que lá no fundo eu ainda coloco condicionais e digo, né? Eu perdoo se ele nunca mais estiver perto de mim, eu perdoo se ele nunca mais fizer isso comigo. E é por isso que quando Pedro pergunta para Jesus, Senhor, eu perdoo, devo perdoar 7 vezes o mal que me fizeram? E Jesus fala, não, 70 vezes 7. Então, quando eu perdoo alguém, eu não estou dando perdão ao outro, eu estou me liberando daquele vínculo ao mal que me fizeram. Ou seja, eu estou deixando o passado no lugar onde ele deve estar, estou caminhando para um futuro onde eu não estou presa energética e fluidicamente, porque é isso que acontece, a gente fica preso, né? Então você pode divorciar-se de alguém, você pode separar-se de um amigo, você pode estar longe de um familiar há 40 anos,
ou como a gente vê na mesa mediúnica, espíritos que voltam 300 anos depois, mas o vínculo energético jamais havia se perdido, porque ali, da mesma forma que o amor une, os laços são eternos, o ódio, o rancor, a mágoa, que são só o outro lado da mesma moeda, eles também fazem com que esse vínculo seja perpétuo, se a gente não quiser, atraído um ao outro, né? Pela sintonia e pela vibração do não perdão. Isso até me lembrou, assim, tem casais que estão há muitos anos vivendo juntos e tudo, aí uma apronta e o outro diz que perdoou, mas tem essas oscilações de raiva. Não perdoou, mas não elaborou aquilo. Diz que perdoou, mas tem essas oscilações que vem raiva, vem aquele sentimento, mas está convivendo e vivendo um contexto assim complicado, né? Porque a gente sabe que o autoconhecimento é que liberta também, né? Isso. E aí eu gostaria, Patrícia, que você colocasse, porque com certeza teve várias famílias, né, nessas condições. Eu estou junto, mas vai ser assim ou vai ser assado, né? Nossa, e famílias que vão juntando, né? Um monte de questões e nunca abordam elas. Mal vai resolvida. Para debaixo do tapete de toda forma. E aquilo vai gerando um caldo, né? Como é que a gente faz para dissolver esse novelo assim, de emaranhamento? É difícil, não é? Não vamos, né, dizer que é fácil, porque realmente não é. Cada pessoa, e eu acho que as pessoas que estão nos assistindo vão se identificando com essas histórias que a gente vai. É muito legal vocês trazerem, né, esses exemplos, porque realmente, às vezes, a pessoa está vivendo isso e ela fala, não, houve uma situação no passado, ou houve várias situações no passado, mas eu perdoei, eu estou aqui. E o fato de estar ali junto, nem sempre é o perdão, nem sempre isso foi elaborado da melhor forma possível, né? Então, às vezes as pessoas estão ali, estão se martirizando, se culpando mutuamente e aquele vínculo não está resolvido, né? Então, claro que em muitos casos os casais precisam procurar ajuda profissional, uma terapia de casal é sempre bem-vinda, mas a melhor solução para todo e qualquer caso onde haja um desentendimento com o irmão é o autoconhecimento. É o auto-perdão, porque ninguém erra sozinho. E isso é uma maturidade, a gente entender que, mesmo que eu ache que eu não fiz nada com relação ao outro, se o outro se ofendeu, talvez a minha forma de falar, de agir, ou que a gente traz em conjunto de outras existências, aí existe ali uma situação para ser resolvida, né? Então, a gente pedir perdão, a gente dar o primeiro passo, a gente se colocar à disposição desse perdão verdadeiramente, pedir ajuda à espiritualidade, orar por essa pessoa, né? É sempre importante porque isso vai, de alguma forma, limpando ali e preparando para um momento em que esses dois espíritos verdadeiramente estejam prontos para que, juntos ou separados, perdoem-se de verdade. Você falou uma coisa interessante, né? Essa elaboração passa necessariamente... Você falou autoconhecimento, né? E também pelo auto-perdão. Porque se eu sou muito rígida comigo e eu não me perdoo quando eu erro, né? Primeiro que, às vezes, se eu não me perdoo, eu nem admito que eu erro. Mas eu posso não admitir para os outros, mas a minha consciência me acusa. Eu pisei na bola aqui, eu falei uma coisa que eu não devia. E eu vou passando por cima sem poder mostrar que, puxa, eu errei. Eu tenho que descer do pedestalzinho e, caramba, isso exige, né, uma tarefa muito grande interna da gente. E na hora que eu vou começando a olhar tudo que eu errei, eu posso também me desestruturar totalmente. E cair na culpa exagerada e não conseguir sair dali, né? Porque se eu não me perdoo, porque eu também erro, e como você disse, nós estamos numa dinâmica, né? Ninguém erra sozinho, mesmo que eu não tenha... Jesus, por exemplo, não fez nada de errado para receber a pena que ele recebeu. Mesmo assim, ele perdoou,
todo mundo, porque ele entendia o nível evolutivo daquelas pessoas. Então, eu tenho que entender que aquelas pessoas estão no mesmo nível evolutivo que eu. Eu erro, eles erram. Eu acho que tem que ser por aí, né? Esse exercício interno, que é para eu conseguir dar esse verdadeiro perdão, não é isso? É engraçado porque, assim, a gente vai e cai sempre, invariavelmente, no orgulho, né? Que é o pai de muitas das nossas exato. mazelas. Então, quando eu não consigo me perdoar, ou quando eu sou alguém que julgo demais o outro, a probabilidade de eu ser alguém que me julgo demasiadamente também é grande. E aí, muitas vezes, que tá o problema, né? O meu orgulho não permite que eu admita que eu sou um ser humano, que eu tenho as minhas habilidades, que eu tenho o que eu já conquistei nas minhas virtudes, mas que se eu estou encarnada, com certeza ainda há questões a serem resolvidas na minha personalidade, na minha forma de ser, no meu trato com o outro. E é por isso que ninguém consegue passar aqui pela Terra sendo unanimidade, né? Se Jesus, que era, como você disse, perfeito, não conseguiu ser unanimidade, nenhum de nós que temos uma série de questões a serem resolvidas vamos conseguir. Então é natural que o outro me mostre, ele seja um grande mestre, um grande professor para me mostrar aquilo que eu ainda preciso resolver em mim. E se eu tenho esse olhar de humildade, de sempre passar pelo crivo da razão, nem sempre o que o outro faz diz sobre mim. Às vezes diz muito sobre ele mesmo, né? Alguém que te olha como um espelho e joga em cima de você algo que você faz o seu exame de consciência e fala, não, eu não sou assim, isso eu não tenho. Então está dizendo mais sobre ele. Mas muitas vezes a gente quer dizer que não tem, não quer fazer esse exame de consciência, não quer olhar, ou quando olha, se pune e se culpa muito. E a culpa e a punição, elas não vão ajudar em nada. Então, esse auto-perdão, né, olhar e falar, puxa, é mesmo, reconhecer que eu posso ter errado, que mesmo sem a intenção, eu posso ter dito ou ter feito algo que ofendeu o meu irmão, é um primeiro passo para que eu me perdoe, para que eu consiga me amar do jeito que eu sou. Esse auto-amor, esse auto-perdão, eu não consigo dar para o outro aquilo que eu ainda não tenho. Então, se eu não me amo, não me perdoo, é muito difícil que eu consiga verdadeiramente sair na jornada da vida, na estrada da vida, distribuindo esse perdão. Então, é quase são duas vias da mesma estrada, né? A gente caminha para perdoar, para se reconciliar com todos aqueles adversários que a gente está tendo a oportunidade misericordiosa de se reencontrar nessa encarnação, mas ao mesmo tempo eu vou e volto nessa estrada do perdão e do auto-perdão. Porque se eu não me perdoo o tempo inteiro, eu estou no julgamento do outro, no julgamento de mim mesma, e julgar não vai ajudar em nada, né? Então, se a gente não quer ser julgado, a gente não deve julgar. E se a gente não julga, e a gente pede tanto a Deus, assim, no próprio Pai Nosso, né? A gente fala que me perdoa assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Então, é assim mesmo, é caminhar se perdoando ao outro. Se está difícil ainda perdoar-se, porque a gente sabe que às vezes são questões realmente que levam muito tempo. Foram encarnações, aqueles dois espíritos ali tendo problemas mutuamente. Não vai ser assim porque eu quero, que eu consigo. Uhum. É porque tem coisas que a gente nem sabe de onde vieram. Isso. É uma animosidade gratuita, alguma coisa não me bate, e aquela pessoa... Normalmente tem projeções também, né? Muito grandes, aquilo que está em mim, eu estou vendo no outro, e aí eu não quero olhar em mim. Então, esse é um outro tema, né? E aí eu vou tentando deixar aquilo de escanteio, aquela relação, né? E às vezes a relação leva décadas, né? Uma vida inteira, com filhos, com pessoas muito próximas, né? Com marido, com mulher, pessoas debaixo do mesmo teto, e as pessoas vão vivendo de forma muito infeliz, né? Causando muitos prejuízos, como doenças, questões emocionais, né? E aí eu queria que a gente abordasse qual é o perigo, né, de eu nem tocar nesse tema do perdão na minha vida. O que vai acontecer comigo se eu resolver ignorar isso?
Thelma, eu acho muito, assim, problemático a gente queira colocar ali botar a poeira debaixo do tapete, né? Porque como espíritos eternos, você pode até conseguir escapar por um tempo de você mesma e do que você está sentindo, mas em algum momento você vai se deparar com uma situação que vai te colocar frente a frente, né? E se não com aquela pessoa, com situações que você vai atrair, porque tudo é a lei de afinidade, né? E você vai atrair para você situações muito semelhantes, que enquanto você não resolver o que está lá dentro, o que está debaixo do tapete, elas vão mudando os personagens, o cenário na vida, mas vira e mexe, você vai estar envolvido em situações que te mostrem que não está resolvido dentro de você, que é onde precisa estar resolvido, né? É isso, deve estar acontecendo, né? Isso acontece com a gente, só que a gente não quer olhar, né? Situações que se repetem, questões que a gente deixa de lado, né? E elas vão chamando a nossa atenção para que a gente... O universo grita, né? Então, o self, né? Vai gritar e, de alguma forma, aquilo ali vai eclodir. E você vai falar, nossa, o que está acontecendo? Eu estou lembrando até da história de André Luiz, né? Que ele ficou 8 anos no umbral e ele não fazia uma prece, ele não sabia como recorrer, o que fazer, ateu... Se sentiu uma vítima, e o pessoal gritando com ele. Vamos lá atrás, gente, no livro o Nosso Lar, que vocês vão entender bem essa história. E vai chegar... E isso, teve um mentor espiritual do lado dele, a pedido da mãe dele, que a mãe dele tinha tanto merecimento. Estava lá, depois ficava, afastava. E ele viveu 8 anos naquela... situação toda, naquela encrenca, né, toda. E chegou um tempo que ele falou, gente, tem que ter um Deus aqui. Nossa, tá estranho. E, ele bebendo água suja, sentindo frio, e aquela agonia toda. E ele falou, não, tem alguma coisa diferente, não é possível. E quando ele caiu em si, aí ele fez uma prece e foi o perdão dele naquele momento, naquela primeira etapa. Então, nós vivemos de etapas, né? Então, a nossa primeira etapa é o cair em si. E a gente vai cair em si em várias situações. Né, Patrícia? Aborda aí. É muito legal você falar dessas etapas, porque, usando o próprio exemplo do André Luiz, como você falou, ali ele consegue fazer a prece, sair, ir para uma colônia, trabalhar, auxiliar no nosso lar, e depois de um tempo, quando ele já se sente preparado e começa a pedir para voltar à Terra, encontrar a sua família, ir até o seu lar, ele recebe, depois de um tempo, a autorização e ele vai e encontra a esposa casada com outro marido, e ali ele quase tem uma queda de novo. Isso. Porque essa etapa, o perdão, ele tem desdobramentos mesmo. Às vezes a gente acha que está tudo resolvido, que está tudo certo, mas quando a vida nos traz a prova novamente, às vezes a gente não consegue sair daquele emaranhado que a gente mesmo ainda permanece. A gente muitas vezes dá esse perdão para uma pessoa e a gente tem que conviver com ela. Será que é fácil depois de conviver com essa pessoa, ou a gente às vezes não tem como mais conviver, essa pessoa já está no mundo espiritual? Por exemplo, pais e filhos o filho começa a trabalhar, né? Muitas situações que teve na convivência difíceis, né? Existe muita violência, existe ainda relações muito conturbadas. E aí esse filho começa a trabalhar essa relação, o pai está lá no mundo espiritual, e ele dentro dele começa a compreender, puxa, meu pai não tinha outros recursos para me criar de outra forma, mas eu não tenho mais como pedir perdão para o meu pai não tem mais como pedir perdão para mim. Como é que a gente lida nessa situação? Muita gente passa por isso, né? De pensar que não tem mais a oportunidade, eu perdi a oportunidade de perdoar ou de pedir perdão. Quando, na verdade, não importa se nós estamos deste lado da vida ou do outro lado, o que nos diferencia é só um corpo físico. Nós somos espíritos e continuaremos vinculados uns aos outros
a partir daquilo que a gente construiu. Então, não importa se o espírito desencarnou, né, o seu pai, a sua mãe, você não teve a oportunidade aqui ainda de pedir perdão, mas quando essa consciência, né, essa evolução vai chegando para cada um de nós e a gente consegue olhar para o outro como irmão que está na caminhada, independente de nessa vida corpórea ele ter se vinculado a mim como um pai, uma mãe, um avô, nós somos irmãos espirituais, né? Nós somos filhos do mesmo pai, então esse perdão deve sim existir, ele deve ser trabalhado, e o outro, onde quer que ele esteja, ele vai receber e vai, com certeza, também ter a oportunidade de trabalhar esse perdão. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina que a misericórdia, ela é um complemento da doçura. E quando a gente pensar no outro com doçura, com gratidão pelas oportunidades da convivência, mesmo que tenham sido convivências difíceis, mas elas nos ensinaram algo, né? Nós só chegamos até aqui hoje por todas as experiências que nós vivemos nessa vida e nas outras vidas. Então, olhar para o outro, para o irmão que foi colocado na minha jornada, quer seja na minha família ou em outros ambientes, como oportunidade de crescimento, como desafios que foram dados à minha própria alma, faz com que eu olhe para o outro com doçura e, portanto, com misericórdia. Isso faz com que esse elo do perdão e do qualquer circunstância que tenha havido, que tenha ficado mal desentendida, ela vai se dissolvendo, independente da gente estar na convivência material ou não. Estando na convivência material, o ideal é que a gente avance para fazer o bem ao outro, né? Para poder devolver esse mal que me foi feito em algum momento, ou até mesmo que eu fiz para alguém, podendo fazer o bem, né? E o bem a gente faz de muitas formas, através da prece, que já é um dos maiores presentes que a gente pode direcionar a alguém, né? Pedir por essa pessoa, pedir pelo mentor espiritual dela, pedir que ela possa, né, se desenvolver, crescer, evoluir, ser amada, que é o que todos nós desejamos. Isso já é um bem enorme. E, eventualmente, se a gente tiver a oportunidade de fazer, né, o bem por alguém, a gente vai estar avançando nesse caminho do perdão. Porque quando eu digo que eu perdoo, mas não quero mais contato, nem aqui, nem em outro lugar, pode ter a certeza que eu estou assinando um contrato do reencontro. Exato. Com essa pessoa. Na verdade, você acha que perdoou porque você está ignorando aquela pessoa, né? Na verdade, você tirou a pessoa da sua vida. E então tá, é o famoso perdoei, que os olhos não veem, coração não se exato. Mas na verdade, aí você falou, eu estou fazendo com que numa próxima eu vá, estou só postergando a situação real, né? Agora, esse negócio da prece para quem nos fez um mal, né? Talvez, é uma forma da gente, neste momento evolutivo, ir dissolvendo essas mágoas, né? Porque às vezes a gente não consegue pessoalmente falar muita coisa, né? Porque você ainda tem muita emoção. Mas às vezes você, na prece, né? Deixa eu mentalizar essa pessoa e deixa eu desejar o bem, o melhor que eu puder. E então ainda, você vê, né? A providência divina entende que às vezes a gente ainda está incapacitado, né? De ir lá e fazer alguma coisa boa para aquela pessoa. Eu estou até lembrando de uma amiga minha que ela já desencarnou. Então ela fazia assim, era aqui da casa também. Ela fazia assim, às vezes ela tinha dificuldade em lidar com determinadas pessoas. Aí ela começava a fazer uma prece, conversava com o mentor espiritual dela, para conversar com o mentor espiritual daquela pessoa. Ela já delegava. Já, não, os dois conversarem para que ela dissipasse aquele mal-estar e dissipasse o mal-estar da pessoa para que, se eles se encontrassem, né, ou convivem, né, vamos ver, então convivem em casa e tal, para que as coisas fluíssem da melhor forma possível. E dava resultado. Sim, porque eles vão lá no mundo espiritual conversar com você. Exato. Né? E aí você já vai trabalhando. Aí numa oportunidade que a gente se encontre com a pessoa, milagrosamente aquilo está mais apaziguado, não é?
mais leve. É incrível. É incrível, mas ela funcionava. Né? Uma sugestão interessante, porque às vezes você está assim, não está com condições de conversar ou com cônjuge, ou com filho, ou com alguém, então você vai, meu amigo espiritual, me ajuda aqui e tal, vamos acessar lá. Então aí o pessoal entra numa conferência familiar, né? A gente não sabe o que eles fazem do outro lado. E a energia vai mudando e você vai tendo um acesso muito mais fácil, né, Patrícia? É curioso você falar isso, porque assim, quem realmente já passou por uma situação grande, que precisa perdoar alguém, sabe que às vezes até fazer uma prece, porque nós somos humanos, nós somos, né, nós somos vibração. Então, quando você pensa no outro, às vezes sua emoção, né, te dá taquicardia, você não consegue nem completar uma prece. Eu uma vez propus em uma palestra que as pessoas começassem tentando materializar no pensamento uma rosa para entregar a alguém a quem ela precisasse falar algo que ela não conseguia ainda verbalizar, que ela tentasse mentalizar uma rosa quando ela fosse dormir, nas suas preces, para entregar. E uma pessoa me deu um relato depois, falou assim, olha, eu não conseguia nem chegar no caule de tanta raiva que eu tava da pessoa, sabe? Porque realmente o pensamento, ele é plasmado, e quando a gente tenta, né, fazer uma prece por alguém, tem que sair de dentro, não adianta sair da boca para fora. E é uma forma, a prece é uma forma da gente ir trabalhando isso sutilmente, pouco a pouco, respeitando os nossos limites, pedindo auxílio, né? Se eu realmente penso na pessoa e eu ainda não tenho condições suficientes, porque eu julgo que o que ela fez a mim foi muito grave, peça ajuda, fale com o mentor, né? A gente não tem noção do auxílio do invisível, né? Do auxílio dos mentores espirituais. Eles, quando a gente nenhuma prece se perde, quando a gente pede com muita verdade, o universo se movimenta para que aqueles dois espíritos realmente possam se reencontrar, nem que seja em desdobramento, fora da matéria, para preparar o caminho para que aqui possam se reencontrar e apaziguar situações que aconteceram. A gente está aqui caminhando para o final, o papo é bom, né? Mas a gente tem o tempo. Patrícia, deixa uma mensagem, então. Como é que a gente inicia esse processo do perdão? Digamos que eu tenho uma porção de pessoas que eu tenho que voltar a conviver, porque são pessoas muito próximas e eu estou com aqueles problemas com elas, fizeram alguma coisa, falaram alguma coisa, ou também comigo mesmo, né? Acho que essa comigo mesmo é um ponto mais, às vezes, difícil. Doloroso. Como é que você indicaria uma receitinha, se é possível, para a pessoa começar a ter coragem de olhar para isso? Ana, eu acho que o primeiro passo é reconhecer. Porque se eu não reconheço que eu estou com dificuldade com alguém, eu dificilmente vou ignorar e vou passar talvez muito tempo até que a vida me mostre uma nova oportunidade. Então, acho que reconhecer, olhar para dentro quando é consigo e tentar ali dentro reconhecer por que eu fiquei assim, o que eu estou fazendo comigo mesma, né? Porque a gente sabe que esse não perdão, ele vai gerar doenças no nosso corpo físico, né? Patologias que às vezes não estavam no meu planejamento reencarnatório, mas que a minha falta de capacidade, às vezes de vontade de me perdoar e de perdoar o outro, geraram no meu campo físico. Então, reconhecer que eu preciso resolver essas questões é um passo muito importante e que cabe somente a cada um de nós. Ninguém vai poder fazer isso por cada um, né? E a gente também não tem como fazer pelo outro. Então, esse reconhecimento, no seu caso, individual, voltar para si e realmente esse exercício do auto-amor, do auto-perdão, da compaixão, da certeza de que eu sou um espírito que ainda terá muita oportunidade de caminhar e de resolver essas questões, né? Ir com leveza, sem muita cobrança. E quando é com o outro, de repente fazer esse levantamento aí de quem são essas pessoas, porque se elas vierem à minha mente é porque realmente tem questões a serem resolvidas. Então pega um caderninho, faz uma prece, pede a Deus
que você não saia dessa encarnação com esses nós, né? Eu costumo chamar de nós a serem desatados, e aí haverá alguns nós que vão ser fáceis de serem desatados, às vezes porque está na sua mente essa necessidade do auto-perdão, mas o outro nem se sentiu ofendido, nem lembra mais que você existe, já seguiu a vida dele, então talvez mentalmente você consiga diluir e resolver a questão. E há outros que, se for possível, né, essas recomendações que a gente passou antes, de fazer a prece, de buscar auxílio, de eventualmente buscar a pessoa e tentar se resolver, que faça, na medida daquilo que for realmente plausível, sem forçar nada. Precisa ser com leveza, precisa ser com amor. E a gente tem que entender que são etapas, que ninguém decide, agora perdoei. Né? E as pessoas que às vezes decidem, não, tá perdoado, às vezes não perdoaram. E aí tem gatilhos, né, em que a gente vai observar que você, na verdade, está guardando ainda. É importante que a gente se autoanalise o tempo inteiro e observe essas situações, para a gente viver um pouquinho mais leve na vida, né? E mesmo que a gente ache que a gente tem razão, né, que a gente realmente sofreu uma injustiça, né? Uma situação que pesou para nós, que a gente busque entender que aquela pessoa também erra, né? E que cada um vai ter a sua responsabilidade e que deixa para a justiça divina, né? Não? Isso. Deus é mais inteligente para, né, na própria lei, né? Nas reencarnações, nas situações, aquela situação em algum momento vai ser reparada. Né? A verdade absoluta, ela nunca está nem com um lado, nem com o outro, né? Então, quando a gente tem essa capacidade de olhar lá de fora, que a gente percebe que poderia, cada um agindo de forma diferente, ter evitado aquela situação. E às vezes não depende de nós, às vezes não dependia do outro, às vezes dependia de ambos e não fizemos, mas está tudo certo. É daqui para frente. O que eu posso fazer para corrigir daqui para frente? Comigo e com o outro. Isso aí. Gente, muito obrigada. Patrícia, foi um prazer te receber. Você já foi nossa convidada online na época da pandemia. Isso. Agora aqui no nosso podcast, a gente está chamando pessoas que ainda não tinham vindo aqui para a nossa mesa, né, aqui no nosso estúdio. Vocês gostaram desse conteúdo? Não deixem de se inscrever. Nós estamos agora com o Papo Espírita no TV Comunhão 2. Procurem lá que agora temos uma playlist de 300 programas no primeiro canal da TV Comunhão, e agora, a partir do 300, nós já estamos, acho que no 310, não lembro, estamos num segundo link. Procurem lá, se inscrevam nesse canal para receber as notificações, compartilhem, deem like e comentem, porque isso é assim que funciona o algoritmo do YouTube para distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Então, muito obrigada para vocês que nos acompanharam. Até a próxima quinta-feira. Até lá!